Bem, pessoal, dando seguimento, nós vamos aqui analisar agora os impactos do princípio da dignidade humana na administração penitenciária. Sim, percebam que, como eu falei anteriormente, o fato da pessoa estar presa ou eventualmente condenada não lhe retira a sua dignidade, que deve ser preservada, respeitada pelo Estado. E o STF tem decisões interessantes sobre a matéria, inclusive em sede de repercussão geral, e que nós devemos ficar atentos. Percebam aqui o recurso extraordinário 592581, que diz: é lícito ao judiciário impor à administração pública a obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos em observância ao artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal. Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau, o argumento da reserva do possível ou da separação dos poderes. Muito bem, mas não para por aí. Nós temos ainda também uma outra repercussão geral, tá certo, meus amigos? Tudo aqui é decisão já de mérito, que é o recurso extraordinário 580.252, segundo o qual diz o seguinte: considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$2.000 para reparação de danos extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no julgamento da apelação. Beleza. E aí outra situação também muito recorrente no dia a dia da administração pública, que diz respeito à dignidade humana e também outro direito social e direito fundamental, diz respeito à saúde. Sabemos que há uma judicialização da saúde, muitas vezes exacerbada, mas quem está lá na ponta, no dia a dia, o defensor público, o promotor de justiça, o juiz da cidade pequena de interior, vislumbra exatamente a omissão inconstitucional do Estado, em que está lá senso, né, falando que o indivíduo muitas vezes passa 6 meses, 1 ano, para fazer uma cirurgia no olho, para fazer uma extração do dente, para fazer uma retirada de um objeto que ficou após a cirurgia. Meus amigos, é chocante, é algo que dói na alma você conviver com essas situações. E o que é mais, como eu vou dizer, chocante é a resiliência das pessoas. Como as pessoas pobres se acostumam a sofrer, como as pessoas pobres não sabem o que é ter o mínimo de dignidade. Eu já passei por vários casos, quando era promotor interior, e teve um que me chocou muito, porque era um indivíduo que tinha ficado cego do olho, que não tinha conseguido cirurgia a tempo, estava começando a ter a mesma doença no outro olho, já afetando a visão, e não havia nenhuma movimentação do município para conseguir um descaso. Daqui a 3 meses vão marcar uma consulta em Fortaleza, na capital, para ver qual é a sua situação, etc. Quando isso, o cara ficava cego. A situação foi tão absurda, foi preciso entrar com a ação civil pública, não houve o cumprimento, eu tive que pedir o sequestro do dinheiro nas contas do município e do estado, tive que ir atrás de um hospital particular para tentar fazer a transferência do dinheiro. Aí foi quando
entrou aí a Secretaria de Saúde do Estado e a gente conseguiu a cirurgia do rapaz em 2 dias. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas acham que é um ativismo. Nesse ponto, não é, meus amigos. Infelizmente, é uma grande omissão. A demanda é maior do que a necessidade, mas a gente tem que garantir as situações emergenciais. E essa questão da saúde é urgente, latente, e decorre exatamente da dignidade humana. E esta questão da saúde, que tem mais interessante, é exatamente a solidariedade. O cidadão, né, individualmente ou por meio do Ministério Público ou Defensoria Pública, pode demandar todos os entes políticos. A solidariedade aí decorre da Constituição da dignidade humana e o autor é que escolhe quem vai ser processado, tá bom? Olha só, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo deve ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente, tá bom? E a gente tem também outra situação muito interessante que diz respeito à questão da remarcação de testes físicos para grávidas. O STF já apreciou a matéria no tema 973 da repercussão geral e fixou, meus amigos, a seguinte tese. Olha só. É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. Percebam que a questão da grávida é sui generis, porque nós temos outra repercussão geral, dizendo que é possível a remarcação de teste físico em decorrência de situações fisiológicas, mas é preciso que haja a previsão editalícia expressa, ok? Mas no caso da grávida, não. Não interessa se está ou não no edital, ela vai ter o direito, se a época da prova não pode fazer. E aí o STJ vem seguindo essa diretriz, tá bom? Tranquilo, até trago esse acórdão aí, em que a gente vê, de fato, a uniformização do entendimento. Olha só. A primeira turma do STJ concedeu mandado de segurança para assegurar a participação de uma candidata lactante no curso de formação e nas demais etapas de concurso para agente penitenciário em Minas Gerais. O recurso em mandado de segurança foi interposto por uma candidata a agente penitenciária que estava em licença maternidade na época em que foi convocada para a sexta etapa do certame, o curso de formação. A candidata se inscreveu no concurso em 2012 e foi aprovada em todas as etapas, inclusive no exame médico realizado em janeiro de 2014, quando estava na fase final de gravidez. Um mês depois do nascimento da filha, ela foi convocada, mas sentiu-se impedida de realizar o curso devido à sua condição física. Graças a uma liminar, a candidata conseguiu fazer o curso e em um momento posterior foi aprovada. O TJ, porém, ao julgar o mérito do processo, entendeu que era inexistente o direito à remarcação das provas, em razão de circunstâncias pessoais dos concorrentes, pois o edital vedava o tratamento diferenciado. Segundo a Corte Mineira, a candidata não comprovou que, por ser lactante, estaria com suas condições físicas e psicológicas limitadas para o desempenho do curso de formação. Com esse fundamento, o TJ negou o mandado de segurança e cassou a liminar, o que levou a administração pública a não reconhecer a administração pública, a aprovação da candidata no curso. O ministro relator no STJ, o Jorge Faria, destacou que as turmas de direito público do tribunal têm acompanhado a orientação do Supremo Tribunal Federal de que não há direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais do candidato, exceto se previsto em edital. No entanto, o ministro observou que, no caso das lactantes, o STF tem considerado possível a remarcação do teste de aptidão física, independentemente de previsão no edital. O Jorge Faria frisou que a maternidade é constitucionalmente protegida. Segundo ele,
a candidata lactante é merecedora do mesmo amparo estabelecido pelo STF para as gestantes, uma vez que a Constituição Federal garante o direito à saúde, à maternidade, à família e ao planejamento familiar. O relator sublinhou que, embora a concorrente não estivesse mais grávida, ela estava em licença maternidade e sua filha tinha apenas 1 mês de vida quando o curso começou. A candidata, ao ser convocada para o curso de formação, encontrava-se em licença maternidade, período em que, sabidamente, todas as mulheres estão impossibilitadas de praticar atividades físicas, estando totalmente voltadas para a amamentação e cuidados com o recém-nascido. No caso de análise, o relator ressaltou que o edital previu apenas a impossibilidade de adiamento da prova de condicionamento físico e não estabeleceu nada semelhante em relação ao curso de formação, e a questão foi julgada por unanimidade. Ok? Então, percebam aí a extensão jurisprudencial da questão da gravidez até para as lactantes. Tema importantíssimo. Então, pessoal, a gente encerra por aqui essa questão da dignidade da pessoa humana e vai adentrar agora em um princípio que é tradicionalmente apontado pela doutrina como superprincípio ou como pedras de toque do direito administrativo, no caso do professor Celso Santa Bandeira de Mello, mas que merece uma reflexão mais detida à luz de algumas constatações atuais. Estou falando do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e do princípio da indisponibilidade do interesse público, e na aula de hoje nós vamos parar nesses dois. Na próxima aula é que nós vamos chegar ao tão esperado link, tá bom? E vejam, meus amigos, é corrente, quando você pega um livro de direito administrativo mais básico, aquelas afirmações genéricas, o interesse público decorre do previsto na Constituição Federal e, em colisão com o interesse privado, ele deve prevalecer sempre. E isso é reproduzido meio que como um mantra superficial, genérico. Está errado? Não, não está errado. Mas a coisa não é tão simples. Por que não é tão simples? Nós vivemos em uma sociedade extremamente complexa e multissetorial. Não há sempre aquela situação em que de um lado está o interesse de toda a sociedade e do outro o interesse de um grupo minoritário. Há muitas vezes, e eu diria que na maioria das vezes, a necessidade da administração pública decidir entre o interesse de uma coletividade, de um grupamento social e de outro. Ou seja, duas fatias da sociedade. Vejam, por exemplo, o direito aos homossexuais em fazerem as passeatas. Nós temos uma maioria ainda de heterossexuais que, dentro desta maioria, há um grupo mais radical em que diz, não, eles não devem ter esse direito, isso daí é profanação, etc. E tem o direito dos homossexuais, que representam uma parcela significativa da sociedade, que querem expor sua filosofia de vida, etc. Que a administração pública tem que equacionar. O que é o interesse público? O que é o interesse da sociedade como um todo? Está vendo como não existe nem sempre essa junção de toda a sociedade de um lado e do outro, um grupamentozinho pequeno? Isso é só um exemplo. Então, meus amigos, a supremacia do interesse público sobre o privado é uma tônica, mas não é uma tônica, não é um princípio absoluto. Até porque ele não diz concretamente nada. É o caso concreto, efetivamente, é que vai permitir delinear o que é que atende à satisfação da sociedade como um todo. E percebam, esse juízo de satisfação, ele não é um juízo subjetivo do gestor, do administrador público. Ele é um juízo que deve ser realizado à luz do que dispõe a Constituição Federal e as leis.
porém só pesando com os direitos individuais. Porque os direitos fundamentais são exatamente de natureza contra-majoritária, que visam a impedir que maiorias de plantão extirpem minorias, que maiorias de plantão imponham o seu querer às minorias. As minorias devem ser respeitadas e os direitos fundamentais surgem exatamente para garantir o mínimo que as pessoas teriam direito. Então, princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é uma premissa verdadeira, mas não é objetivamente universal. Até porque o interesse público de Santana do Acaraú, do Crato, do Juazeiro do Norte, de Maracanaú, que são municípios aqui do Ceará, são parcialmente iguais, porque nós temos, né, a previsão constitucional e legal dos objetivos do Estado. Mas, concretamente, cada sociedade tem demandas peculiares que vão conformar o interesse público. Veja, é possível que Juazeiro do Norte tenha 50%, 70%, 80% de saneamento básico, ou não tenha nada, e Maracanaú e Fortaleza tenham aí mais ou menos. Então, o interesse público da política de saneamento básico vai ser modificado à luz da necessidade concreta individual. Então, vejam que não é tão simples assim falar de supremacia do interesse público sobre o privado, tá bom? Então, aí é um conceito, até coloquei alguns tópicos para vocês, é um conceito relativo, sujeito à análise das particularidades de cada caso. Possui uma divisão entre primário e secundário, isso aí é básico, né? Os livros sempre falam, o interesse público primário é aquele que diz respeito exatamente à sociedade como um todo, ou à maioria da sociedade, e o secundário é aquele que diz respeito ao Estado enquanto sujeito de direitos, que quer garantir as suas prerrogativas legais. Nós temos, sem sombra de dúvidas, margens mínimas de certezas, né? Ou seja, a negativa, em que se sabe não haver a hipótese da configuração do interesse público primário, e a margem positiva, em que a sua ocorrência é indubitável. Mas a maioria das situações está na zona da incerteza. E aqui, meus amigos, vocês precisam se atentar para isso. Por favor, guardem isso. Na zona de incerteza entre o que é ou não interesse público, nós vamos ter que fazer exatamente, nós que eu digo, o administrador vai ter que fazer o juízo de ponderação, em que ele vai analisar dois critérios, o quantitativo e o qualitativo. A doutrina tradicional só fala do critério quantitativo. Interesse público primário é aquele que diz respeito à maioria ou à sociedade como um todo, critério quantitativo. Mas isso é uma meia-verdade, porque nós temos, sem sombra de dúvidas, a questão qualitativa. Para o quê? Para garantir as minorias de plantão. Vejam as ações afirmativas, por exemplo, em que, ao longo do tempo, foram sendo reservadas vagas para negros, para alunos de escolas públicas, nos certames públicos, agora para os negros nas campanhas eleitorais. Então, as ações afirmativas que dizem respeito a um número mínimo, menor da sociedade como um todo, representam interesse público, porque eles têm um qualitativo de atingimento do bem comum, de garantia da igualdade, ok? E aí, eu até falo sobre isso. Se houver colisão entre o interesse público e o direito fundamental, ela será realizada casuisticamente por meio dos paradigmas fundamentais, em especial a dignidade da pessoa humana, ok? Então, a gente continua no próximo bloco exatamente trazendo aí a questão da abordagem doutrinária a favor ou contra, que é algo muito interessante. Um abraço e até lá.